Agora 6h31, contacto com Lisboa, Armindo Laureano. Como é que está Lisboa? Ainda faz muito frio? Aqui é a chuva e as suas consequências, claro. Ainda está a fazer frio tarda ainda em deixar-nos. As temperaturas ainda estão assim um pouco baixas, mas mesmo assim dançou-se o carnaval, né, em várias partes aqui de Portugal, aquecer um bocado com o calor da dança, das fotografias, alegorias e coisas do género. Mas e depois também este ano peculiar, né? Esta feira de carnaval depois é seguida de uma quarta-feira de Dias dos Namorados, então há muita animação, né? É direto, desde um carnaval e depois o Dia dos Namorados. Sim, dá, Eu dá sei que para Luanda dá para choveu, imaginar. Sim, sim. choveu ontem em Luanda, né? Sim, sim. E com grande intensidade. Já podes imaginar as consequências, principalmente na periferia, não é? Pois, eu vi hoje numa página Facebook de São Bamalães que o próprio governador andou de madrugada por vários bairros, teve o bairro Popular, teve o Benfica e outras zonas também, a acompanhar a situação toda também. Olha, sabe que aqui uma parte é que a chuva também ajuda para muitos, serve de desculpa para muitos para o dia 14, né? Para muitos que têm muitos arranjos dia 14, a questão da chuva também, olha, serve de muita desculpa, né? Sim. Ou não é? A cidade está pouco movimentada, ou pelo menos estava pouco Hum. movimentada. E o Carnaval, digo uma coisa, estava a ver ontem aqui pela televisão, pela TV Internacional, acompanhar, depois vi o desfile terminou, toda a chuva interrompeu alguma coisa. Bom, a chuva interrompeu. Por exemplo, a figura VIP que lá estava, o Sim. presidente teve que sair. E há quem diga, quem escreva já esta manhã que a chuva baralhou o júri. Isto é, os desfiles não foram executados da forma como os grupos previam, porque depois a Pois, chuva intensificou-se. Isto, eu vi uma nota que está para passar no Facebook, sei que no AMO haverá a continuação hoje, porque a chuva também atrapalhou no AMO. Há mesmo um documento que está a circular, assinado pelo próprio governador, por causa da chuva, hoje darão uma tolerância para continuar a dançar, darão continuidade hoje. É muito mais fácil fora da capital conseguir fazer isto. Eu não sei em Luanda, posição e como é que são as coisas sim, sim. todas. Mas já há Depois aqui vamos uma ligar coisa que para, eu para a não é fazer organização drosnia. e teremos uma informação mais acabada. Va- Pois, mas há uma coisa que chove sempre que o União Muito da Ilha ganha é numa altura em que chove no Carnaval, no ano. uma coincidência daquelas. Já que estamos É a uma- falar sobre Carnaval, falemos rapidamente, antes de entrar para outros temas, a Escola do Carnaval Paraíso do Tiuti Tuiuti. e o Tuiuti, é desfile que verdade. marcou o Bem, Carnaval do Rio impressionante 2018. do, do Carnaval do Rio. Foi a quarta escola a desfilar e marcou, tem sido. Eu aconselho muitos ouvintes entrarem no YouTube, podem colocar Paraíso do Tuiuti 2018 e tem o desfile de mais de uma hora, tem o desfile completo e aquilo tem sido destaque na imprensa do Brasil porque aquilo marcou. O desfile de carnaval foi, o carnavalesco foi Jacques Vasconcelos e o samba enredo foi meu Deus, está extinta a escravidão? Uma pergunta que eles fazem, com 29 alas, 5 alegorias e 3.100 componentes e foi para assinalar os 130 anos da assinatura da Lei Áurea, a lei que aboliu a escravatura e deu a liberdade aos escravos. O Brasil foi muito pressionado pela Inglaterra para abolir a escravatura e foi mesmo um dos últimos países a fazer. Então eles fazem uma reflexão sobre a exploração do trabalho do homem e tudo, e vão desde aquele período da escravatura até os dias de hoje, e fazem uma passagem grande pela África, até chegar o próprio samba enredo deles tem no coro, Calunga, Preto Velho me contou, onde mora a Senhora Liberdade, não tem ferro nem feitor, quer dizer, não sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu tuiuti, quilombo da favela, sentinela da minha libertação. Calunga, que são os mistérios da travessia do Atlântico, né? Os escravos que saíam de África para o Brasil, que saíram também para Angola. Então foi um samba que mexeu e, acima de tudo, pela própria mensagem. Houve, por exemplo, várias alas dos homens escravos, desde
desde o Egito, passando por aqui também a África Central e a nossa zona toda, aquela situação, mesmo o facto, por exemplo, houve uma, para a nossa área muito interessante, que fazia uma homenagem ao Homem de Cor. O Homem de Cor foi no início da imprensa negra brasileira, no ano de 1873, Padrito lançou o Homem de Cor, que era também conhecido como o Mulato. Foi um veículo feito por negros e para negros, e que durante anos que havia uma escravidão, o facto interessante é que durante esse período a grande maioria dos negros não sabia ler, e mesmo assim havia um jornal que discutia questões raciais, mas defendia a ascensão dos negros escravos na sociedade e a luta contra o preconceito. Então, foi o primeiro jornal negro do Brasil, que era feito por negros, e teve uma ala, teve esta posição também. E falava do trabalho informal, dos manifestores que eram manifestantes manipulados, e toca nesse tempo. E houve uma coisa interessante. A última ala, que eram os neotumbeiros, que tinha o vampiro que era interpretado a figura do presidente brasileiro Temer, e era uma crítica direta mesmo à atual situação do Brasil, como é que as pessoas são manipuladas, como é que uma elite chega ao poder e que vai sugando o povo. Então aquilo foi um desfile de muita reflexão e está a mexer até hoje. E depois, curioso é que a crítica fala que aquilo foi transmitido, o Carnaval é transmitido em direto pela Globo, e eles fazem uma crítica desta manipulação toda, porque a Globo no Brasil é muito criticada por estar associada à maneira como manipulou essa questão do a Lula. opinião pública na questão da destituição de Dilma Rousseff em favor de Michel Temer. Pois bem, por lá é normal, digamos, haver mensagem política direta ou implícita. É possível haver mensagem direta ou implícita aos políticos pelo Carnaval. E o Carnaval do Brasil é muito bom nisso. O samba enredo, a história toda, há sempre uma história que é passada ali. E eles fazem muito bem isso e passam uma mensagem. O Carnaval também é isso, é uma mensagem para a sociedade que precisa de ser passada. E eles conseguiram muito bem, estando ali uma hora em direto, têm a visibilidade, foram muito inteligentes nisso. E foi aí picar que tocou mesmo. Além do samba, e depois termos tido com as pessoas, então, isto está sendo muito falado. Eu sugiro, coloquem seus copos paraíso do Tuiuti e apreciem. É também, acima de tudo, o Manuel Vieira, uma verdadeira lição de história, porque nessa coisa do Carnaval do Brasil, os próprios apresentadores têm um domínio, conhecem a história do grupo e mesmo os comentadores. Aquilo é uma verdadeira aula de história também, está aí a passar, além da cultura, da dança, mas é uma aula de história e vai-se percebendo toda essa trajetória da escravidão e tudo por aí. Manuel. Pois bem, avancemos então. Ainda sobre o Brasil, há alguns esclarecimentos sobre alegados imigrantes angolanos naquele país lusófono. Pois, eu acho que, Manuel Vieira, é interessante trazer isto, porque muitos, tu já deves ter recebido, e também muitos ouvintes, esperam pelo WhatsApp ou pelo Facebook, um vídeo de uma reportagem de uma televisão brasileira, em que dizem que alegados cidadãos angolanos, né, vão para o Brasil e têm estado a pedir asilo político, coisas do género. O velho problema é que nós, eu creio que quando digo nós, a nível da classe, perdemos uma boa oportunidade para questionar o nosso embaixador. O embaixador esteve em Angola como Ministro das Relações Exteriores brasileiro e era uma boa oportunidade para os confrontar com esta situação e colocarem tudo a limpo. Mas, infelizmente, não se fez isso, não se fez esse confronto. Porque o que tem estado a passar, e é muito, e percebe-se muito bem, mesmo pela forma como eles, a pronúncia, a forma como eles falam, dá para perceber isso é que eu digo aqui alegados angolanos, porque o que aqui é importante, e há uma diplomacia que tem que responder, eu acho que a nível da nossa embaixada do Brasil, fazer esta pressão e chegar e clarificar isso, é o nome e a própria imagem do país que fica, e depois não se diz nada, e acho que o silêncio não é a melhor opção. Porquê? Porque isto também já aconteceu, nós no ano passado, creio contigo e com o João Pinto, nesse espaço, já tínhamos falado disso. É que há redes que funcionam em vários países africanos. Essas pessoas saem do Congo, saem da Guiné-Conakry e de outros países e vão para Angola porque encontram facilidade. O ano passado houve situações que aqui o Serviço de Imigração e Fronteira Português começaram a impor mais controle sobre isso.
E houve mesmo caso de pessoas, lembro do ano passado houve uma polémica porque eles entraram para o avião e estavam a pedir a documentação às pessoas e estavam a pedir para as pessoas a falarem, porque havia uma rede que partia, eles tinham essa informação e até já tinham informado as autoridades angolanas, porque havia uma rede de pessoas que partiam de Angola, tinham passaporte, isto depois, antes de aterrarem cá no antigo aeroporto da Portela, agora Humberto Delgado, destruíam os passaportes da casa de banho, chegavam aqui à zona da imigração e pediam asilo, diziam, olha, estou a ser perseguida, por isso, e eles ficavam com essa situação. E eles, como não sentiram feedback da parte angolana, e começaram a agir assim. Essa mesma rede, porque Portugal era a porta de entrada para depois irem para a Holanda, para a Bélgica, para a França e o resto. Esta mesma rede funciona também num outro sentido. O que é que eles fazem? Eles chegam a Angola, têm facilidade de obtenção de um passaporte. Eu fico admirado porque às vezes um verdadeiro cidadão angolano, como tu, eu e qualquer um dos ouvintes, leva um baile, muitas vezes, para obter um passaporte, por aí, até mesmo para ter um visto. Eles conseguem isso, conseguem obter passaporte, conseguem ter visto e vão ao Brasil. E veja lá como é que é preciso que as nossas autoridades esclareçam, as autoridades brasileiras, porque eles chegam ao Brasil e dizem, vi na reportagem, que estão a fugir da violência urbana. Então alguém que está a fugir de Luanda da violência urbana e vai para o Brasil, com São Paulo, para o Rio de Janeiro, onde há muito mais violência urbana do que aqui. do que E essa Luanda. história do Mas asilo, nem todos são angolanos de facto. não são angolanos de facto. O que acontece é que essa rede funciona, eles vêm, têm facilidade de obtenção disso, chegam ao Brasil, entram com a história de asilo, ficam um tempo e depois o objetivo final é chegar aos Estados Unidos da América. E eles fazem no fundo, obtêm um documento neste período de questão, fazem uma página no México e já há casos também de indivíduos que estão lá retidos no México. Nós temos uma missão diplomática, que é muito fácil irem questionar, porque depois do México ficam, conseguem ter um período de permanência aí e depois metidos na rede para chegar aos Estados Unidos da América. Está bem? Porque são pessoas que depois de interrogadas, quando lhes perguntam, você é da Angola, sim, sou de Luanda, não sabem onde fica Mutamba, não sabem onde fica a coisa. E percebe facilmente, você chega perante dessas pessoas, basta 5 minutos de conversa para perceber logo que essas pessoas não sabem. Então, é preciso começar a trabalhar nisso, mesmo a partir já de Luanda, para cortar estas pontes, esta rede, que é uma rede muito forte, que funciona, porque para comprarem bilhetes, para chegarem até Brasil, e depois conseguem, neste tipo de imprensa que muitas vezes também é sensacionalista, muita imprensa brasileira, e que quer vender a notícia, não apura os factos, e depois vai passando isso, e nós vamos assistindo tudo isso calados. A reportagem tem passado, estamos a partilhar, a falar e não sei o quê, e ninguém diz nada. Pois bem, ainda sobre a lusofonia, saiu a notícia ontem, ou anteontem, num dos jornais portugueses, Angola e Brasil voltam a puxar pelas exportações portuguesas. Continuamos a importar muito de Portugal. Pois, eles dizem que as exportações portuguesas regressaram no ano passado a um crescimento de 2 dígitos. E os dois principais responsáveis foram os combustíveis e os automóveis. Estes dois grupos representaram mais de 1/3 do aumento do total de vendas ao exterior. E quanto aos mercados, Brasil e Angola destacaram-se porque voltaram a ajudar o comércio externo de Portugal. E eles fazem aqui mesmo nesta análise que é apresentada, diz que, por exemplo, o Brasil, embora as vendas de produtos para o país representassem em 2016 pouco mais de 1% do total das exportações nacionais, o Brasil foi responsável por 8% do crescimento das vendas. E esta maior importância deveu-se à recuperação da venda de combustíveis e de bens alimentares, que foram então responsáveis por isso. O Brasil inverte aqui a trajetória de uma contração do mercado de destino para os bens portugueses. Diz que outro país com um perfil de recuperação semelhante foi Angola, com um peso de 6% no crescimento das exportações portuguesas em 2017, apesar do seu peso nas vendas ser metade disso. E eles dizem que em apenas 2 anos o volume de vendas de empresas portuguesas para Angola tinha afundado para menos de metade. E 2017 travou a sangria e marcou o início desta recuperação. Neste caso, eles vão dizendo, por exemplo, a explicação para Angola é muito mais dispersa, passa por produtos alimentares, produtos químicos, produtos metálicos, máquinas e aparelhos elétricos, com um peso de 15, 17% no crescimento das vendas. Então, Brasil, Angola e China tiveram os crescimentos mais elevados entre os 11 mercados mais relevantes para as exportações portuguesas, com variações de 75%,
19%, 75%, 19% e 25%, respectivamente. O Brasil teve 75%, a Angola 19% e a China 25%. Em tempo de crise é uma boa notícia para Portugal. É aquilo que dizíamos, o Manuel Vieira. Apesar das relações políticas e diplomáticas estarem a passar o pior momento da sua história, mas parece que a economia continua a funcionar, continua-se a fazer negócio. Tá bem? Há um outro tipo de cooperação, que é a cooperação económica, cultural, académica, que funciona muito distante destas. Pode ser afetado também por estes problemas políticos e diplomáticos, mas continua a funcionar. Aqui há um ânimo, há uma intenção, há uma vontade das partes, nesse sentido, em continuarem a fazer negócio, em continuarem a relacionar, em continuar a lidar com o povo. Muito bem, depois desta vertente económica de abordagem, saltemos para mais um tema. Há uma polémica lei que irritou os judeus. Estamos a falar da Polónia. O que é que se passa? A Polónia. Vamos aqui, assim, repetir os factos todos. É que no final da Primeira Grande Guerra, a Polónia recuperou a sua independência e teve uma ditadura nacional. E o país recuperou alguns territórios políticos. E nesta altura da Primeira Grande Guerra, a Polónia contou, nesta época, com numerosas minorias nacionais, alemã, da Lituânia, da Bielorrússia, da Ucrânia e judaica também. E esta até foi considerada uma minoria nacional, apesar dos judeus habitarem o país desde o ano 1000 da era cristã. Em 1918 já eram 10% da população da Polónia, ou seja, em 1918 os judeus já eram cerca de 10% desta população. Era um número considerável de pessoas. E já em 1920 apenas 10% dos mais de 3 milhões de judeus, que eram na altura, 3 milhões e meio de judeus, se declararam polacos, enquanto os outros 90% optaram pela nacionalidade judaica. Votaram como judeus, organizaram-se em partidos judaicos e elegiam deputados da Assembleia Constituinte. Foi esta a organização. Depois, nós sabemos, na Segunda Guerra Mundial, os judeus da Polónia sofreram uma perseguição crescente nesse período, inclusive a discriminação no ensino, o ensino universitário, na ordem dos médicos, advogados, empregos públicos, boicotes frequentes no seu comércio, uma série de bodes expiatórios. O que é agora aqui? O Parlamento polaco acabou de aprovar uma lei que pune por 3 anos de prisão a utilização da expressão campos polacos da morte, bem como a atribuição de nação ou ao Estado polaco, de qualquer responsabilidade no extermínio dos judeus no país. Veja, essa lei é proibido utilizar a expressão campos polacos de morte ou atribuir à nação ou ao Estado polaco qualquer responsabilidade no extermínio dos judeus. Então, na verdade, a expressão de campos polacos de morte é errada e é falsa, porque estes campos não eram polacos, sabíamos que eram dos nazis e eles tinham esses campos de concentração na Polónia. Até aí, o governo polaco está certo, nesse sentido, porque aqui um erro no termo. Agora, é que a Polónia foi ocupada pelo nazismo e a sua população foi considerada pelos nazis como uma raça inferior e que ia ser brutalmente assim tratada. Foi espoliada e massacrada e Varsóvia foi completamente destruída. Mas a Polónia também foi vítima disso tudo. Mas há aqui uma coisa, a lei dessa censura, que é agora uma lei de censura que é agora aprovada, é peca porque ela vai silenciar e abafar o próprio reverso da moeda. Ou seja, o lado mais sombrio da história polaca relativamente aos judeus. É que muitos habitantes de aldeias quase contíguas a estes campos de extermínio foram questionados depois da Segunda Guerra sobre se sabiam que se passava nesses campos. E a esmagadora maioria respondeu que nada sabia, quando de facto o cheiro intenso dos crematórios e as cinzas, o vai-vento dos transportes, era uma realidade impossível de ignorar. É que, para além da indiferença e da passividade conivente, houve uma certa colaboração ativa de alguns cidadãos polacos, nomeadamente quando denúncias se fariam contra os judeus. É que cerca, por exemplo, de 10% dos judeus tentaram fugir dos comboios que os levavam para a morte, e aí a colaboração polaca com os nazis teve, em sua opinião, um papel significativo no extermínio dos judeus polacos.
Eu falo mesmo do massacre de mais de 1.500 judeus queimados vivos pelos seus vizinhos polacos a 10 de julho de 1940 e 41. Então, são estas polémicas que tem Israel já reagiu, e os judeus também, já a comunidade de judeus em Israel, nos Estados Unidos e em França, reagiram porque há aqui sempre essa percepção e essa necessidade de não se ignorar a história, não se apagar, porque sabe que muitas vezes o problema que Israel teve com o Irão é que, uma vez, o Irão estava a dizer que não existiu o extermínio. Isso é a pior ofensa que pode fazer para eles. E eles têm esse cuidado a dizer aos polacos, olha lá, cuidado. Vocês podem dizer que não houve, os campos não eram polacos, mas os campos estavam na Polónia e aconteceu, e houve esses extermínios todos, Auschwitz e outros, estavam ali e aconteceram, e é esta polémica que está aqui a acontecer, e que envolve também já a própria União Europeia, porque há uma comunidade judaica muito forte aqui na Europa, principalmente em França, e o lobby também é muito forte. Sim, influenciam muito nas decisões dos políticos. Aliás, têm sempre muito dinheiro, não é? É verdade, Armindo. Tem este poder. E então é uma polémica que está a ser criada a nível da Polónia. Está a ser discutido, mesmo do ponto de vista interno, também está a discutir muito os próprios polacos. A democracia da distância invertida. O que é que isso significa? Isto foi uma crónica que os ouvintes podem encontrar na página da Divergências Press News, que eu publiquei ontem no meu espaço, Riscos e Rabiscos. Essa democracia da distância invertida fala um bocado de uma coisa. Eu já tinha feito uma sobre a democracia em movimento, e eu falo do metro, que eu ando aqui de metro, todos os dias. Eu considero o metro o meio de transporte mais democrático do mundo. É o meio de transporte mais democrático porque você no metro encontra pessoas dos mais variados quadrantes, mais variados escalões, desde o médico, o advogado, a empregada de limpeza, o segurança, o estudante, o desempregado, estão todos lá. Sim, na Europa é comum, e principalmente lá mais para o norte, não é? Da Europa, até ministros. Até ministros. Eles andam para quem é mais económico, tem o seu cartão e tudo, e até para evitar estar no desengarrafamento, e as pessoas concentram-se toda ali. É que, apesar de estar ali tanta multidão, eu tenho notado que há uma solidão na multidão, há um silêncio. E vejo muitos jovens, ficam estudantes e namoram entre eles, nos casais, e vejo que estão ali perto, mas não comunicam. Então, é uma sociedade que fala tanto da liberdade de expressão, da necessidade de comunicar. Eu sou adepto, por exemplo, de serviços de mensagens instantâneas e e-mail que permitem este diálogo constante e fácil partilha de contactos com quem está fisicamente longe. Porém, acho que estas novas formas de comunicação acabam por substituir a necessidade da proximidade física, sobretudo a nível dos afetos. Porque quem quer não é a mesma coisa. E as pessoas, parece que as novas tecnologias aproximam quem está distante e afastam quem está perto. Porque fica muito difícil entender certos comportamentos. E eu abordo isso na crónica. Como é que um casal, por exemplo, está no metro e que passam a vida a trocar mensagens com palavras, com emoções, estão juntos, não têm nada para dizer uma para a outra, mas conseguem estar ali e alimentar a vida real. Deixa de ter, mas há uma vida virtual que eles vão alimentando, alimentam várias relações na própria rede social. Então, isto vem muito de encontro a um trabalho que eu li e inspirou também essa crónica, que foi uma seguradora espanhola, Santa Lúcia, que desenvolveu um conceito que batizou do paradoxo da distância invertida. E eu dou da democracia da distância invertida por causa disso, porque explora um bocado a ideia de que muitas pessoas, quanto mais próximas estão, mais distantes se sentem. Ou seja, quando nós estamos fisicamente com alguém, contamos histórias, partilhamos segredos, emoções, mas uma vez juntas vivemos no silêncio. É o que acontece. Essas pessoas, quando estão distantes, falam, mandam SMS, dizem, têm atração, sedução, posso isso, mas quando estão perto, mas há um silêncio, eles não falam, ficam metidos nisso. Quer dizer, acabamos por viver num silêncio, abstraídos nessa tentação que a eletrónica democratiza, estamos a comunicar sempre com os outros e acabamos por perder muito daquilo que se passa à nossa volta e deixamos de saborear os momentos. Então, esse isolamento dessa realidade física que eu falo nessa crónica, que contraria a natureza humana.
Quer dizer, deixamos ter isso tudo. Então, esta democracia da distância invertida. Uma democracia que diz que temos que ter a liberdade para comunicar, promove o diálogo, mas tendo essa oportunidade, e esses povos mais democráticos, mais abertos, eles têm essa coisa da distância invertida, tão perto e não comunicam. Mas Sim, quando estão distantes... é interessante até num dia como este, em que o diálogo é a base para os relacionamentos, não é? Diálogo é a base num dia como este. O Manuel Vieira e também alguns dos ouvintes já devem ter percebido, por exemplo, quando saem, vão ao sítio e notam casais, ou até mesmo família, pai, mãe, filhos, estão ali sentados a uma mesa de um restaurante e está cada um com o seu tablet ou com o seu telemóvel a enviar mensagens. Quer dizer, era suposto estarem ali juntos, a jantarem, estarem a conversar, mas não o fazem. Mas quando estão distantes, este casal, comunicam, mandam mensagem, eu gosto muito de isso. E quando está ali perto, tenha a oportunidade, porque essas novas tecnologias não podem substituir esta necessidade, esta proximidade física. Isto falo as forças vivas da oralidade, da linguagem gestual e corporal, não se podem perder, sobretudo a nível dos afetos. Há sentimentos carnais que são completamente anulados e colocados à margem desse ambiente envolvente. Então, é um bocado isso, está tudo invertido, essa distância invertida, porque essas novas tecnologias que servem para aproximar quem está distante e acabam por afastar quem está próximo. As pessoas vivem fora do mundo real. Eles estão ali naquele metro, estão numa multidão, mas eles não comunicam, estão ali a comunicar para o mundo virtual e a falar para milhares de pessoas que estão completamente isolados do ponto de vista real, mas não entendem essa comunicação do ponto de vista virtual. Pois bem, vamos então à última parte, com os abraços. Temos muitos ouvintes e também há novidades na página de Vivência. Há novidades na página. Nós hoje vamos estrear embora tenha dito ali, a página diga crónica, mas é análise. E sairá toda terça-feira. Hoje, como é a estreia, colocamos na quarta-feira, houve uma situação do arrajo, colocamos na quarta-feira, mas o jornalista Carlos Alberto vai assinar todas as semanas o termómetro da imprensa. O termómetro da imprensa é uma avaliação, é uma análise que ele fará uma vez por semana aqui na página da Vivência Express News. Tem esse espaço de análise, ele vai avaliar. Por isso é que é o termómetro que vai medir a temperatura. O Carlos Alberto já tem feito isso na sua página do Facebook e desde que já contado uma negociação com a Vivência Express News e chegaram então a acordo ele ter isto toda terça-feira, porque nós, a partir também de hoje, de quarta-feira, vamos ter também as crónicas faladas na ponta da língua de Vítor Hugo Mendes, aqueles áudios daquela crónica falada de Vítor Hugo Mendes. As crónicas que nós emitimos às quartas aqui na rádio. Sim, elas entram para a página depois da emissão da MFM. Ele faz a emissão primeiro da MFM e depois entra para a página da Vivência Express News. Quer dizer, aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir na emissão da MFM e tem então na página da Vivência da ponta da língua. Da ponta da língua para dar uma ideia para as pessoas que é uma crónica falada, é áudio. Então, Vítor Hugo vai também atingir, porque ele tem um público na diáspora angolana que já vai acompanhando a Vivência. Então, Carlos Alberto e Vítor Hugo Mendes estão com a Vivência Express. É essa coisa de inovar e trazer cada vez mais profissionais que têm um espaço aqui para expandirem o seu trabalho. Um trabalho que é feito com qualidade, com rigor. Muito bem. Estamos a ficar sem tempo. Armindo, um forte abraço e na sexta-feira voltamos a falar. Um feliz dia dos namorados para ti, para os ouvintes, para todos. Então, um abraço fica para todos os casais. Namorem, namorem e o amor esteja no ar. O amor é preciso. Amar é preciso. Viva o amor e com o amor vença sempre o homem e a inveja. Muito obrigado. Muito bem, até já. Daqui a pouco vem o Adérito de Jesus com as notícias.